Bom dia, pessoal! Então, a aula de hoje, tá? Nós vamos começar corrigindo o tema da aula passada. Estamos encerrando agora o assunto análise combinatória. Nós já vimos princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação simples, permutação com repetição, permutação circular, combinação simples e, por último, que é o assunto que estamos encerrando, são os arranjos simples. O nosso tema, ele está no livro de atividades, página 39. Exercício 51. Vamos lá. Num site da internet, a senha é formada por 5 elementos distintos do conjunto A, E, I, O, U, 2, 4, 6 e 8. Determine. Letra A. Quantas senhas podem ser formadas? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, né? O conjunto é formado por 9 elementos. Então, existe 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, né? Porque são elementos, elementos distintos. A senha também vai ser formada por elementos distintos. Então, vai diminuindo, né, em ordem decrescente. Aí, a gente multiplica, dá 15.120 senhas distintas com 5 elementos do conjunto, tá? Letra B. Quantas senhas podem ser formadas sendo I a primeira letra da sequência? O primeiro elemento da senha é a letra I, então existe só uma possibilidade aqui, ó. I é o primeiro elemento da senha, então aqui só temos uma possibilidade, que é a possibilidade de ser I, tá? Então não temos mais o I aqui desse conjunto, sobrou 8 possibilidades para o segundo elemento da senha, depois 7, depois 6, depois 5, totalizando 1.680 senhas distintas com 5 elementos do conjunto iniciado com a letra I. Resposta completa aqui, tá? E por último, né, a letra C. Quantas das senhas apresentam um algarismo na posição final da senha? Um algarismo. Algarismo é número, tá? Sempre que falar algarismo é porque tá falando um número. Então, o último elemento da senha é um algarismo. Então, existe, o último elemento da senha é um algarismo. Quantos algarismos tem? Nós temos 4 algarismos. Então, tem 4 possibilidades para o último elemento da senha. Mas, então, aqui nós vamos, vai ficar um lá no último. Então, vai ficar aqui, 8, 7, 6 e 5 vezes o 4, que dá 6.720 senhas distintas, né? Com 5 elementos do conjunto terminando com um algarismo. Então, esse era um dos exercícios que ficaram de tema, tá? Da página 39, exercício 51. E o outro era uma questão do Enem, que é a questão da página 40, exercício 59. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Aí a pergunta é, aqui, o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculada por
Bom, pessoal, então, o que a gente pode observar aqui do avião? Quantos lugares tem vagos nesse avião? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 lugares vagos neste avião. E são 7 pessoas adultas, né? Para se acomodar nesse voo. Só que pede o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo. É calculado por... O que a gente vai fazer? A gente vai montar um arranjo, ó. Arranjo de 9 lugares tomados 7 a 7, tá? Que é a fórmula n fatorial, n menos p fatorial. Só que a gente vai fazer o quê? Ó, 9 fatorial, 9 menos 7, 2 fatorial, ó. Alternativa A. Tá? Então, assim, a gente termina, então, a parte de arranjos. E agora, a gente vai para um outro assunto, que é binômio de Newton. Binômio de Newton. Quais são as expressões obtidas quando desenvolvemos as potências a seguir, tá? Esse aqui é o quadrado da soma de dois termos, né? Desenvolvido através de produtos notáveis. E esse aqui, ó, é x mais 3 ao cubo, né? Que também tem um desenvolvimento específico para ele. A primeira, ó, é o quadrado de uma soma e pode ser analisada geometricamente. A primeira seria este primeiro caso aqui, tá? Que já foi estudado em anos anteriores, né? Foi estudado no 9º ano. A área do quadrado cujos lados medem, ó, x mais y, ó, é igual à soma das áreas de dois quadrados menores cujos lados medem x e y. E das áreas de dois retângulos idênticos cujas dimensões x e y, tá? E que termina, né, pelo produto notável, porque é através de quadrados que a gente desenvolve, né, esse produto, que é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, esse é o desenvolvimento desse produto notável, ou seja, o nosso trinômio quadrado perfeito, tá? E a segunda é o cubo de uma soma, tá? O volume do cubo cujas arestas medem x mais y é igual à soma dos volumes de dois cubos menores com arestas que medem x e y. Dos volumes dos três paralelepípedos de dimensões x, y e z e dos volumes de três paralelepípedos de dimensões x, y e y, né, obtemos o seguinte desenvolvimento para x mais y ao cubo, tá? Então, isso tudo já foi estudado em anos anteriores, né? Para esse desenvolvimento, nós temos o primeiro termo ao cubo mais 3 vezes, só que daí a gente multiplica os dois, só que o primeiro fica ao quadrado, ó. Depois a gente multiplica os dois e o segundo fica ao quadrado. E o último, né, é o segundo termo ao cubo. Então, esse aqui é o desenvolvimento para x mais y ao quadrado, e esse aqui é o desenvolvimento para x mais y ao cubo, tá? Aqui tem até mais algumas demonstrações para vocês, né? Ó, para essas potências, além da ideia geométrica, podemos utilizar propriedades conhecidas da multiplicação. O que acontece? A gente já sabe quanto é x mais y ao quadrado. E também sabemos que podemos resolver abrindo o x mais y vezes x mais y. O que a gente faz aqui? A gente faz, se quiser trabalhar dessa forma, aplica a propriedade distributiva, tá? E chega nesse mesmo resultado. Quando estamos desenvolvendo x mais y ao cubo,
a gente vai estar desenvolvendo o quê? O x mais y vezes o x mais y ao quadrado, certo? Ó, a multiplicação, a gente soma os expoentes, ó. Só que eu já sei quanto é x mais y ao quadrado, ó, que é x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, quando chega nesse ponto, a gente só aplica a distributividade para chegar aqui no desenvolvimento, que é x ao cubo mais 3x quadrado vezes y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo, tá? Então, isso tudo, esses desenvolvimentos, né, que a gente está fazendo para estes binômios, já foram aprendidos, né? A gente acaba mais ou menos já conhecendo como é que é o desenvolvimento e aplicando sempre que necessário, tá? Porém, isso é na página 56, tá? Estamos no livro didático. Porém, esse procedimento, ele se torna cada vez mais trabalhoso, né? À medida que o expoente aumenta. Então, por isso, né? A gente vai estudar agora uma fórmula que vai servir para todos os casos, ó. Então, o que a gente vai estudar a partir de agora, a gente vai poder desenvolver qualquer binômio, não somente o binômio ao quadrado ou ao cubo, como já é conhecido. É um procedimento trabalhoso, um procedimento minucioso, mas que resolve qualquer binômio de grau N, tá? Antes disso, né, antes de entrar em si no desenvolvimento, né, que isso vai ficar só para a próxima aula de vocês, né, que eu vou trabalhar o desenvolvimento completo na aula ao vivo, a gente vai, então, nessa aula gravada, começar a entender o triângulo de Pascal, porque tudo surge através, né, do triângulo de Pascal. Para o cálculo dos coeficientes, a gente precisa ter conhecimento desse triângulo. Então, primeiro eu vou fazer uma leitura aqui com vocês. Ó. Blaise Pascal, com aproximadamente 18 anos de idade, inventou a primeira máquina de calcular. Construiu mais de 50 delas. A dedicação de Pascal ao estudo do triângulo aritmético e suas propriedades resultou na obra, né, daí tá aqui a obra, escrita em 1653, mas publicada apenas em 1665. Apesar de a mais antiga apresentação do triângulo aritmético ser atribuída ao matemático chinês Yang Yui, foi Pascal quem desenvolveu importantes estudos com descobertas e demonstrações de novas propriedades. Por isso, o triângulo aritmético ficou conhecido como triângulo de Pascal. E foi dado e atribuído o nome dele a esse triângulo, tá? Aqui tem uma representação, né, do triângulo de Yang Yui. Essa é a primeira versão do triângulo de Pascal. Então, continuando aqui os nossos estudos, deixa eu puxar um pouquinho mais o livro para cima. O triângulo de Pascal é formado por valores de combinações que a gente já viu na análise combinatória, por isso a ordem da matéria, tá? Essa vem depois, justamente para vocês já conhecerem as combinações de N elementos tomados P a P, organizados em linhas e colunas, ó. Então, nós temos uma organização de linhas e de colunas. E ele, olha só, vai ficando em forma de triângulo, tá? Por isso, triângulo de Pascal. A primeira e único elemento que fica na ponta aqui, ó, são combinações de 0 elementos tomados 0 a 0. Depois, eles vão tomando uma forma e eles também vão tomando uma sequência. E olha, ele vai crescendo aqui, ó, ele serve para qualquer valor, ó, esse crescimento. Se vocês observarem, tá? O que vai acontecer? Essa aqui vai ser a nossa primeira coluna, tá? Todos os elementos, ó, da parte de cima da primeira coluna são 0. E aqui os N's, né, vamos dizer, das combinações, ó, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois não tem elemento do lado, ó, segue aqui do lado, ó. Se aqui é 0, aqui é 1, ó, então todos os P's vão ser 1. E daí já não começa mais no 0, ó, aqui vai começar no 1.
Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Já quando vai para a terceira coluna, ó, já é 2 aqui. Então, todos no lugar do P é 2 e aqui já começa no 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim sucessivamente, né? Aqui o 3, ó, todos os P são 3 e aqui começa no 3, 2. Então, sempre vai ser o primeiro, ó, vai ser igual, ó, 0, 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, tá? Claro, aqui limitou, né, o triângulo, né, não construiu ele, construiu até um determinado espaço, mas tem os pontinhos para dar essa ideia de continuidade. Continuando aqui, ó. Observe que todas as combinações de uma linha têm o mesmo valor de N, ó. De uma linha, ó. Tem o mesmo valor de N. A gente analisou como coluna, né, que eu mostrei para vocês, e agora vamos analisar como linha, ó. Olha, o N é o que fica embaixo, ó, 1. Então, aqui, ó, a linha 0, aqui a linha 1, ó, 1 e 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, 5, 6, 7, 8. Começa lá em cima com a linha 0. Não esqueçam disso, que a gente vai precisar depois lá no decorrer da matéria. Também podemos representar o triângulo de Pascal com os valores das combinações. Inclusive, é o que a gente vai precisar depois, mais adiante dessa matéria, tá? A gente vai precisar destes valores. Note que cada linha começa e termina com 1. Então, isso é uma característica, ó, que cada linha e cada coluna sempre começa e termina com 1, tá? Porque nós temos as combinações complementares, ó, de 0 a n, n igual a 1. Então, por exemplo, lá em cima começa com 1, na linha 0. Na linha 1, nós temos 1 e 1. Na linha 2, nós já temos, ó, 1 e 1 nas pontas, tá? Esse triângulo ele tem propriedades curiosas e agora a gente vai ver algumas delas. Então, agora eu vou mostrar para vocês que cálculo é feito para atribuir estes valores que estão sendo colocados aqui, ó, nesse triângulo. Claro, vocês podem pensar assim, professora, se eu resolver essas combinações, eu vou ter estes valores? Vai. Vocês poderiam resolver as combinações e atribuir os valores? Sim, mas não precisa necessariamente, se vocês souberem construir o triângulo, porque tem agora uma relação que a gente vai ver que faz com que a gente consiga já construindo o triângulo e atribuindo os valores, tá? Então, isso que a gente viu agora é na página 57. Então, agora a gente vai para a página 58. Agora, então, a gente vai aprender o cálculo, tá? Através da relação de Stiefel. Então, observe no triângulo que a soma de dois elementos consecutivos de uma mesma linha é igual ao elemento da linha seguinte, que está abaixo do elemento somado mais à direita. Como assim? O que isso aqui significa? Então, vamos lá. Aqui vai começar com 1, né, na linha 0, não esquecendo que essa aqui é a linha 0, essa aqui é a linha 1. E aqui eu já tenho dois elementos, então eu posso somar. Então, nós vamos somar, quando tiver mais que 1, ó, no caso, 2 elementos, a gente soma, 1 mais 1, 2. E o resultado da soma a gente bota abaixo do elemento que está à direita, ó. Esse aqui que está mais à direita, 2. Nesse caso, a gente já completa com 1 e 1 no início e no fim. Agora, vamos somar aqui, ó, 1 mais 2, 3. Então, baixa 3 aqui, ó, 2 mais 1, 3, 3. Completa com 1 e com 1. Próximo. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Completa com 1 no início e no fim da linha. A gente vai fazendo isso linha a linha, ó. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Completa com 1 no início e no fim da linha. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. E completando com 1 no início e no fim da linha. E assim vamos até o fim, tá? Ó, o que vai acontecer aqui, ó? Por que ele tá mostrando assim? Aqui ele frisou como se fosse com marca-texto verde, né? Um livro.
modelo, né? Escolheu aleatoriamente aqui para mostrar o cálculo. Por exemplo, aqui foi pego 2 números de uma linha e somados, ó, à direita colocado o resultado abaixo, ó. Aqui a mesma coisa, 20 mais 15, 35. A soma colocado abaixo do elemento que fica mais à direita, tá? E também, ó, tem setas mostrando qual é a combinação aplicada. Então, a gente tem que lembrar primeiro qual a linha nós estamos trabalhando. Se eu estou considerando aqui essa flecha, ó, eu tenho que contar que a primeira linha é a linha 0. Então, eu tenho a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. Então, eu estou me referindo à linha 4. Então, o meu N é 4, das duas combinações que eu estou aplicando aqui. Eu estou fazendo uma soma, tá? Então, se eu estou fazendo uma soma, eu estou fazendo uma soma na linha 4 e aqui, ó, 1 e 2, ó. Por quê? Porque a primeira é 0, 1, 2, 3, 4, né? Isso vem daqui, ó. A gente pode olhar na outra página, ó. Sempre o primeiro vai ser 0P e o 1 começa a partir da segunda, ó. Então, é exatamente o que temos aqui, ó. Combinação, esse aqui, ó, já é aqui, então, é 1 na linha 4 mais. E o que acontece nessas combinações aqui, ó? Vai dar combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, tá? A soma dessas combinações. Então, vocês podem que, se resolver essa combinação, vocês vão ver que vai dar 10, tá? Aqui, vamos ver em que linha nós estamos. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Estamos na linha 6, então o meu N é 6. Agora vamos contar 0, 1, 2, 3. Então a primeira combinação, o P é 3 e a segunda, o P é 4, tá? Resolvendo a soma, né, da adição das combinações, nós vamos ter uma combinação de 7 elementos tomados 4 a 4. Que se formos resolver essa combinação, vamos obter o resultado 35. E assim vai sendo construído, né, o triângulo de Pascal. Nessa lógica, né, triangular que a gente viu o desenvolvimento aqui. Então, agora, para ver se vocês entenderam, claro, o livro já está mostrando, né? Mas o que eu iria sugerir? Que vocês construíssem essa linha aqui, que é a linha, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que vocês construíssem os resultados, né, da linha 9. Como que a gente faria? Começaria com 1, porque todos combinação com 1, ó, todo triângulo aqui vai costeando o número 1, né? 1 mais 8, 9, ó, colocaria 9. 8 mais 28, 36, ó. 28 mais 56, 84. 56 mais 70, 126. 70 mais 56, 126 também. 56 mais 28, 84. E 28 mais 8, 36. 8 mais 1, 9 e o último, 1. Então, quando vocês forem construir o triângulo de Pascal, tem que ter todo esse cuidado, colocar o 1 no início, no fim, não pode faltar nada, não pode ter nenhum erro, porque depois eles vão ser o quê? Os coeficientes que vocês vão usar, tá? Então, na realidade, esses valores que aparentemente agora vocês não sabem para que serve, no decorrer da matéria, na semana que vem, vocês vão entender em que vocês vão aplicar isso, tá? Bom, continuando a matéria, então. Empregando essa propriedade, podemos construir com rapidez o triângulo de Pascal, que na realidade o processo é fácil, é que a gente não tem conhecimento e prática normalmente, no caso, né, vocês nunca viram, mas não é algo difícil, e sim rápido e prático de desenvolver, tá? Então, agora escreva a próxima linha desse triângulo, que nós já fizemos isso, né? Isso se chama relação de Stiefel, tá? Atribuída ao matemático alemão Michael Stiefel.
pode ser escrita da seguinte maneira, ó, a relação de Stiefel, que é os resultados que deu aqui, ó. Combinação de P menos 1, N menos 1, ó, P menos 1 mais combinação de P, N menos 1 vai ser igual a combinação de N elementos tomados P a P, tá? Então, na realidade, o que está acontecendo ali é este procedimento genérico que está apresentado aqui, tá? Então, aqui, ó, tá contribuído valores e aqui está a forma genérica, tá? Porque se vocês colocarem aqui, vocês vão ver que vai fechar os valores, tá? E agora, a gente vai para a soma dos elementos de uma linha. Por quê? Tem uma forma que a gente, mais prática, né? Que nos facilita somar os elementos de uma linha, ao invés de pegar, né? E realizar o cálculo manualmente ou numa calculadora e somar todos os elementos. Tem uma forma que a gente vai atribuir que nos ajuda a somar todos os elementos de uma linha, tá? Então, vamos ver como isso funciona, ó. A soma de todos os elementos de uma mesma linha é uma potência de base 2, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente, numerando as linhas a partir do zero, porque eu já falei várias vezes que começa na linha 0, porque vocês costumam confundir e começar na linha 1, e não, nós começamos na linha 0. Temos a linha 0, temos a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e assim vai sucessivamente quantas linhas forem necessárias, tá? O que a gente vai fazer? Na linha 0 a gente tem 1. Na linha 1 nós temos 1 mais 1. Na linha 2, 1 mais 2 mais 1. Isso estou acompanhando aqui, tá? Na relação de Stiefel, ó. Só somando, tá? Na linha 3, 1 mais 3 mais 3 mais 1. Na linha 4, 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1. Na linha 5, 1 mais 5 mais 10 mais 10 mais 5 mais 1. Isso seria somar os elementos de uma linha. Isso seria um normal de uma soma dos elementos na linha, tá? Só que como a gente já sabe que é uma potência de base 2, então a gente vai resolver isso de forma mais prática. Como? Escrevendo todos esses resultados em forma de potência de base 2, ao qual o expoente é a linha. Então, a linha 0, a soma vai ser, o resultado da soma vai ser 2 na 0, ó, que vai dar 1. A linha 1, o resultado vai ser 2 na 1, que se a gente somar aqui vai dar 2. A linha 2 vai ser 2 ao quadrado, ó, que vai dar 4, ó, que é a mesma coisa que 1 mais 2 mais 1, que dá o 4, viu? Agora, sim, linha 3, eu quero calcular a soma, eu só vou colocar 2 ao cubo e resolver. Por quê? Porque se eu somar aqui, ó, vai dar 8, que é o mesmo resultado de 2 ao cubo, ó. Na linha 4, 2 na quarta potência. Resolve 2 na quarta potência, dá 16, que é o mesmo resultado do que somar todos os elementos da linha 4. E a linha 5 é 2 na quinta potência, que dá 32, que é o mesmo resultado que somar todos os elementos da linha 5. Então, esse procedimento facilita bastante o cálculo da soma dos elementos de cada linha do triângulo de Pascal, tá? Então, generalizando, a soma de todos os elementos da linha N é 2 na N. Aqui está mostrando como combinações, né? Porque, na realidade, todos os resultados são resultados de combinações. E a gente obtém a soma de todos eles como 2 na N. O N é a linha, por isso não pode errar qual é a linha que a gente está analisando, tá? E agora, a gente vai fazer as combinações complementares. A gente já até viu isso de uma certa forma quando a gente estava estudando ali a parte das combinações, tá? Mas não chamamos de complementares. Agora a gente vai atribuir, né, este nome. Em uma mesma linha, dois elementos equidistantes dos extremos são iguais, tá? Como exemplo, veja a linha 8, ó.
O que significa equidistantes? São iguais, ó. Tipo aqui, ó. Os mais distantes aqui, 1, 8, 8, 28, 28, 56, 56, 70, ó. Então, os elementos equidistantes, eles são iguais, tá? Isso na linha 8, a gente consegue ver. Um exemplo, óbvio, né? Resolvendo as combinações. O que a gente observa, então? Que então a gente pode concluir que essa combinação aqui, então, ela é igual a essa última, certo? E essa aqui, ó, os resultados são iguais, então a combinação de 8 elementos tomados 1 a 1 é a mesma combinação de 8 elementos tomados 7 a 7. Então, essa combinação aqui, ó, também vai ter que ser essa aqui, ó, igual a essa, ó. Combinação de 8 elementos tomados 2 a 2 tem que ser a mesma de 6 elementos tomados de 8 elementos tomados 6 a 6, tá? Isso são complementares, ó. Em uma linha, dizemos que duas combinações equidistantes dos extremos são complementares. Ou seja, essas que obtêm o mesmo resultado, elas são complementares, ó. Essa aqui tem o mesmo resultado, então elas são complementares, ó. Essa com essa, elas são complementares, tá? Pois a soma dos valores de P é igual ao valor de N. Por exemplo, o que acontece? Se nós somarmos os valores de P, ó, que é os que ficam em cima, vai dar exatamente o valor de N que está embaixo. Quanto é 0 mais 8? 8, ó, o valor de N. Quanto é 1 mais 7? 8, o valor de N. 2 mais 6? 8, o valor de N. 3 mais 5, 8, o valor de N. Então, a soma, repetindo aqui, a soma dos valores de P, que é o que fica em cima, é igual ao valor de N. Observe, ó, que eu acabei de fazer. 0 mais 8 é 8, 1 mais 7 é 8, e assim sucessivamente. 2 mais 6, 8, e 3 mais 5, 8, tá? Então, generalizando, nós temos que combinação de N elementos tomados P a P é igual a combinação de N elementos tomados N menos P. Se nós quisermos descobrir aqui, a gente só vai fazer N menos P, que vai dar o valor complementar que falta, tá? E com isso, a gente consegue resolver alguns exercícios também, ó. Aqui na página tem um para a gente fazer. Resolva a equação, ó. São duas combinações complementares, porque está mostrando através de uma igualdade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer combinações de 10 elementos, ó, 10, x mais 1, 10, 3. Como que eu vou resolver? Eu vou pegar, ó, existem duas possibilidades para que os resultados das combinações sejam iguais, tá? Ou os valores de P são iguais. A gente vai fazer o quê? Vai somar aqui, x mais 1, ó, igual a 3. A gente vai somar, não, a gente vai igualar, ó, é uma equação, né? X mais 1 igual a 3. Isolando esse x, 1 vai para o outro lado negativo, vamos ficar com x igual a 2, tá? Ou as combinações são complementares, ó, a gente vai fazer x mais 1 mais 3, que vai dar 10. Com isso, isolando o x, que aqui vai dar 4, joga para o outro lado negativo, x é igual a 6. Então, tem duas formas. Nesse caso, vai apresentar dois resultados do conjunto solução. A primeira forma, nós vamos igualar os p's, tá? Por se tratar de uma igualdade, então, estes p's teriam que ser iguais. E a outra possibilidade é trabalhando a ideia de complementar, que é quando a gente soma o x mais 1 com 3 e obtém o 10, né? Que é exatamente essa forma aqui, ó, das combinações complementares. Daí, nós ficamos com duas soluções possíveis para essa igualdade de combinações dessa equação. Então, o conjunto solução dessa equação é 2 e 6. Na realidade, são dois valores possíveis para este conjunto solução, tá? Então, isso que a gente viu agora, repetindo, vimos as relações de Stiefel, ao qual mostra o desenvolvimento de um triângulo de Pascal, como se faz os cálculos, né, das combinações do triângulo de Pascal.
Vimos como calcular a soma dos elementos de uma mesma linha, que é sempre uma potência de base 2, e vimos também as combinações complementares, ao qual a gente pode usar para resolver, por exemplo, uma equação, ó, que envolve uma igualdade de combinações, tá? Não esquecendo que sempre, no caso do que a gente está trabalhando, de triângulo de Pascal, ó, os extremos são sempre iguais, ó, por isso que é válida essa igualdade colocada aqui, essa generalização para combinações complementares, tá? Aqui existe uma sequência chamada sequência de Fibonacci, tá? Daqui eles mostram uma curiosidade, tá? Isso depois vai ficar de leitura para vocês, se vocês quiserem por curiosidade. A gente não vai usar isso, né? Que é a sequência de Fibonacci e relacionada aqui ao triângulo de Pascal. E por fim, vocês têm um tema que é a página 59, tá? Então, vocês vão fazer um tema que é na página 59, que é o exercício 1 e 2, tá? Eu não tô mostrando para vocês aqui por uma questão de não mostrar a resposta final, né? Mas a primeira é um verdadeiro ou falso, ao qual vocês vão trabalhar as questões de complementares, né? De combinações complementares, as questões de soma dos elementos de uma mesma linha. Então, essas questões que vão ser analisadas ali na questão 1. E na questão 2, tá? Vocês não têm daquela apresentação que vocês têm ali, falta informações, ou seja, vocês não têm toda a linha do triângulo de Pascal. Então, vocês têm o quê? O desafio de completar, tá? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai continuar, daí eu vou mostrar para vocês mais um pouco do desenvolvimento e a fórmula do binômio de Newton, tá? Porque quando vocês forem ver a fórmula, vocês vão se remeter novamente ao triângulo de Pascal para poder ali completar com os coeficientes. Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.